Fala galera, vamos falar um pouquinho do ano do Cruzeiro, desses 6 primeiros meses, fazer um apanhado desses 6 primeiros meses, que foi uma montanha-russa. Foi um time que saiu do caos ao sucesso, né? Um pouco disso, que é um pouco também da matéria que o GE falou sobre, e eu queria analisar e falar um pouquinho disso. Mas antes, se inscreve no canal, cara, deixa o like, vamos bater 20 mil inscritos aí, rumo a esses 20 mil inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês. E eu vou fazendo vídeo aqui todos os dias, 2 vídeos por dia, tá? Vambora! Falar um pouquinho desse ano do Cruzeiro, porque assim, aconteceu tanta coisa, eu tava parando pra pensar, inclusive eu não tô de Cruzeiro, viu galera? Eu tô de Itália, bom pra deixar claro, tá? Só pra, né? Mas, eu tava pensando no que aconteceu nesse ano do Cruzeiro e, cara, aconteceu coisa pra caramba. Aconteceu muita coisa, teve muitos acontecimentos e eu vou relembrar isso pra falar até onde estamos nesse momento, né? Que é nesse momento de pausa do campeonato. O Cruzeiro começou um ano, não sei se vocês se lembram, né? Com muita expectativa em cima de 2 jogadores principalmente. Dudu e Gabigol. Dudu e Gabigol eram as apostas. Eu lembro que eu fiz um vídeo no início do ano falando sobre isso, que o Cruzeiro vinha muito forte, tinha o Dudu, tinha o Gabigol. Mas eu também lembro que eu deixei claro um ponto de interrogação, que eu ficava com muito receio que poderia não dar certo por conta do Fernando Diniz. E eu estava certo. Então, o ano ele começa com essa expectativa, né? Chegada do Gabigol, o alvoroço completo, o torcedor cruzeirense sonhando novamente com conquistas grandes, com coisas grandes, principalmente porque o Gabigol era um cara muito midiático, tinha acabado de conseguir conquistar um título com o Flamengo em cima do Atlético, um cara muito polêmico, e é um cara que, porra, chamou muita atenção no futebol brasileiro nos últimos anos, um dos melhores jogadores do Brasileirão dos últimos anos. E o Cruzeiro vinha de uma derrota na Sul-Americana, mas ele vinha com 2 contratações, grandes contratações, que era o Gabigol e o Dudu, principalmente para este ano, né? E além disso, o Cruzeiro começou o ano como? Com o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz, durante o Campeonato Mineiro, tinha apresentações não muito boas, tem apresentações ruins na temporada. O Cruzeiro não conseguia encaixar. Defensivamente o Cruzeiro era muito exposto, ofensivamente o Cruzeiro não conseguia criar tantas chances, e isso foi um problema muito grande e muito claro da gestão do Diniz, né? Não encaixou, cara, não casou, já não estava dando muito certo, já estava sob pressão, principalmente depois da derrota da Sul-Americana. Então foi um ano que começou muito caótico, né? Foi assim, muito alvoroço, muita expectativa criada, mas uma frustração também muito grande, porque o Diniz não conseguiu, como é que a gente pode dizer, superar essas expectativas, atender essas expectativas. E depois disso, o Cruzeiro teve algumas mudanças, né? Só para pegar aqui os nomes, quem chegou, né? Além do Gabigol, chegou Gabigol, Dudu, Bolassi, Rodriguinho, tem muitas poucas oportunidades, Christian, que ninguém fala, você aí não falava quase nada do Christian, Fagner, Eduardo, Marquinhos, Fabrício Bruno, Matheus Gamarra, já tá prestes a ir embora, e Wanderson. Desses aqui, o Christian veio de graça, o Cruzeiro contratou, o Rodriguinho veio quase de graça do América, né? Pegou, acho que, final de contrato, e teve muito poucas chances. O Gamarra foi o único que flopou, além do Dudu, né? De resto, quase todos renderam bons. O Wanderson tá indo bem, o Marquinhos vai ser comprado, o Fabrício Bruno muito bem, Eduardo sendo uma peça interessante, Bolassi aparentando direto, Christian, peça fundamental, o Gabigol, um cara, um reserva de luxo. Quem diria que Gabigol e Dudu não seriam os protagonistas desse Cruzeiro, né? E aí depois, com muitas expectativas, o Cruzeiro teve alguns tropeços, né, nos primeiros jogos do Brasileirão, do Campeonato Mineiro. E a pressão, lógico, ficou insustentável, aumentou demais em cima do Diniz. Você se lembra? Que alívio, né? Diniz, então, foi demitido do cargo depois de um empate contra o Betim, galera. 1-1. Um joguinho mequetrefe também, né? Não sei se vocês se lembram. E a partir daí, o Cruzeiro anunciou o técnico que estava no Al-Ain, Leonardo Jardim. Enquanto ele chegava, teve um período que teve um interino, né? O Wesley Carvalho. Beleza. A estreia do Jardim, o Cruzeiro venceu o Democrata. Não, o Cruzeiro perdeu para o Democrata de 2-1 pela última rodada da fase classificatória do Mineiro. E aí, eu não sei se vocês se lembram, né? Antes de
disso tudo, ia começar... o início de trabalho do Jardim foi muito turbulento. Não tava tendo encaixe, não tava tendo respiro. E aí aconteceu a eliminação para o América na semifinal do estadual e a queda precoce na fase de grupos da Sul-Americana, que já deixaram a torcida meio preocupada no início da temporada. Esses dois fatores, essas duas eliminações, já deixou o ambiente do Cruzeiro turbulento, muito turbulento. E aí começou algumas críticas públicas, né? Como o dono do clube, o Pedro Lourenço, porque, eu não sei se vocês se lembram, ele falou, gerava um ruído no ambiente, deixa eu ver. A cobrança o dirigente fez cobranças ao elenco por meio da imprensa, declarou que o futebol era um péssimo negócio, por causa dos gastos elevados para manter um clube de alto nível. Olha como é que tudo muda, né? Depois disso, os líderes do elenco fizeram uma reunião com Pedro e estabeleceram um pacto de blindagem para proteger o ambiente do clube. E aí começou alguns ajustes na equipe, com a derrota pelo Mushuc Runa. Eu não sei se vocês lembram, teve uma alteração tática do Jardim, e ele tirou alguns nomes importantes, como Gabigol e Dudu, que foram pro banco. Então teve a crise, o Pedrinho falou, e Gabigol e Dudu foram pro banco. Logo depois do jogo contra o São Paulo, foi um divisor de águas, eu diria, pro Cruzeiro, né? Teve como é que a gente pode dizer? Uma virada de chave, né? A partir daquele dia, realmente, o Cruzeiro encontrou uma disposição tática para ser competitivo. E aí, quando o Cruzeiro dá essa virada de chave, acontece a virada de chave para o campo, para o esquema tático, mas começa a ter uma virada para o ambiente. Porque, barrado da equipe titular, Dudu demonstrou insatisfação no banco. E aí a gente já sabe, né? Fez aquela declaração, e aí o jogador foi afastado, e depois a gente já sabe o que aconteceu. O Dudu foi afastado e o Dudu foi encerrado o contrato dele, ele foi para o Galo, foi para o Atlético, e aí teve excelente fase. E aí, meu filho, você cruzeirense, pode rir, né? Porque aí só começou a maré positiva. Também depois de tanta desgraça de 2 eliminações, conturbado, crise no elenco, crise pública, ambiente conturbado, várias contratações precisando dar certo. O Cruzeiro começou a ir muito bem. A equipe está a 12 jogos sem perder, somando o Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. E neste período teve outra ótima notícia para o torcedor cruzeirense, que foi a saída do Alexandre Matos, que já estava perdendo espaço do grupo, que o Pedro já deu algumas declarações nesse período também sobre o Matos ter gastado muito dinheiro, e deixou o Matos meio de canto, e depois o Matos ainda saiu para o Santos, porque o contrato dele com o Cruzeiro era horroroso para o Pedrinho mandar ele embora. Ele ia ter, acho que ele tinha mais 4 anos de contrato, isso era horrível. Porém, o Santos fez a boa, e aí conseguiu algumas vitórias que deram uma blindagem, uma confiança, uma mudança de astral. Foram contra o Flamengo, contra o Palmeiras, e conseguiu chegar a 24 pontos do Brasileirão, atrás apenas do Flamengo. Então o Cruzeiro, ele consegue tirar, ele é eliminado da Sul-Americana, então ele tira mais uma competição, mas ele tira esse foco, porque o foco agora é Copa do Brasil e Brasileiro. São 2 coisas só apenas no calendário. E eu fico pensando que tem muitos males que vêm pra bem, né? Ele trouxe muitos jogadores, os badalados não deram tão certo. Beleza, o Gabigol, ele é um cara importante, ele entra, ele aparece, ele ajuda, mas ele não é o cérebro do Cruzeiro hoje, ele não é o principal jogador do Cruzeiro hoje. O Dudu veio pra ser também e não e tava os dois, não, o Gabigol até que não, mas o Dudu causando um ambiente não muito favorável, e os dois no time titular não tava dando pra esse time titular funcionar. E aí entrou o Caio Jorge, que voltou de lesão, aí entrou o Matheus Pereira já tava, o Christian entrou porque o Matheus Henrique saiu e era o melhor jogador do time. Com essas baixas, o Cruzeiro foi crescendo de produção. Acertou Lucas Silva e Lucas Romero, aí acertou as laterais direita, mandou o Marlon, que foi outra parada badalada, embora. O Cruzeiro conseguiu tirar, eu diria, as maçãs podres desse elenco, né? Pra mim, o Marlon era uma maçã podre, um cara que jogava o Cruzeiro contra, remava contra. O Dudu não era um cara tão de grupo nesse sentido para esse time do Cruzeiro. O Alexandre Matos parecia que não tinha uma relação tão boa com o clube. É o que a gente sente, né? Supostamente não tem, pelo que a gente sente, e depois pelo que o ambiente virou. E foi ganhando corpo outros jogadores, foram dando fôlego.
O William começou a jogar depois que o Fagner começou a ganhar mais minutos. Então o Fagner fez bem pro William. O Kaique, porra, tá amadurecendo cada vez mais. Vidalba e Fabrício Bruno se encaixaram ainda mais. Começaram muito tempo. Era o primeiro momento com o Jonas Jesus. Eu não sei se vocês se lembram. Lucas Romero e Lucas Silva se encaixaram muito bem juntos para esse esquema. Wanderson com uma função fundamental de um lado. Christian, o cara que ajeitou e deu equilíbrio para esse time no outro. Matheus Pereira mais solto, com menos obrigação tática. E Caio Jorge, que é o fenômeno desse time do Cruzeiro neste momento. E conseguiu fazer essa fase ruim passar com esses ajustes técnicos, táticos, de ambiente, de futebol. E também terminou com o Pedro Júnior, que a gente falou aqui semana passada, desmembrando o plano do Cruzeiro para ser autossustentável em 7, 8 anos, o que é muito bom, é uma notícia muito boa para os torcedores. Claro, isso precisa acontecer. Mas essa mudança, essa virada de chave foi principalmente nesse jogo contra o São Paulo, onde ele altera o esquema tático, onde ele saca Gabigol antes e tira Dudu, onde ele manda o Dudu embora, o Matos acaba saindo, então coisas boas vão acontecendo. E o Cruzeiro, como é que é, né? Não teve tantas lesões, mas as lesões que tiveram foram importantes para o Cruzeiro dar certo. O Matheus Henrique machucou, entrou o Christian, que foi um cara fundamental. O Caio Jorge volta a ganhar espaço, foi um cara fundamental. O William sai do time, entra o Fagner, foi um cara fundamental. Óbvio que são ajustes também do técnico, que foi muito inteligente. Mas tudo isso corroborou para este momento que estamos hoje do Cruzeiro. E foram 6 meses assim, ó, turbulentos, lá embaixo, astral, decepção, frustração, para começar a acontecer a curva ascendente e a coisa melhorar para o Cruzeiro e começar a fluir muito mais. Como é o futebol, né? Como é o futebol. E acho que valia essa reflexão. Não sei se vocês se lembram que aconteceram tantas coisas no Cruzeiro esse ano. E foram só 6 meses. Vamos ver como vai ser os próximos 6 meses. Deixa aqui se eu esqueci alguma coisa e o que vocês acharam dessa reflexão. E qual foi pra vocês a grande virada de chave do Cruzeiro, né? Foi a saída do Dudu? Foi a saída do Matos? Foi um pouco antes disso? Foi a saída de Diniz? Enfim, óbvio, também teve aquele tempo que o Leonardo Jardim ficou um mês treinando para conhecer mais jogadores. E lógico que isso ajudou demais na formação. Tá bom? É isso. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis.